determine o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B, certo? Então, esse daqui eu tinha pedido para vocês desenvolverem sozinhos, bem tranquilinho, o circuitinho em série. Como é que funciona o circuitinho em série? O circuito em série, basicamente, a corrente vai ter um único caminho, né? Então, se a corrente ela vai entrar por esse ponto aqui, ó, e vai percorrer essas duas resistências, enquanto mais resistências eu tiver em série, maior vai ser a resistência que a corrente vai ter que passar. Então, para você achar a resistência total do circuito, ou eu também posso colocar em algum exercício assim, ó, resistência equivalente a esses dois resistores, o que eu tenho que fazer? Somar os dois. Então, ontem me parece que a gente já tinha feito esse daqui. A resistência total é igual a 680. 680 mais 330. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar e substituir esses resistores aqui por um único resistor de 1010 ohms, vai estar tudo tranquilo. Tranquilo isso aqui? Bem fácil, né? Então, quando eu falo que é resistência total ou resistência equivalente, quer dizer que eu fazendo a soma dos dois resistores vai chegar naquele valor da resistência total. Eu poderia substituir esses dois resistores por um único resistor de 1010 ohms. Tranquilo? Aí aqui também, né? Basicamente, bem sossegado, só fazer a soma de todos os resistores. Sempre que eu tiver resistores em série, basta eu somar a quantidade de resistores e eu vou ter lá a resistência total, ou a resistência equivalente daqueles resistores. Tranquilo? Aqui, ó, daí tem mais um exemplo. Agora, hoje a gente vai começar a trabalhar com circuitos em paralelo. Lembra que eu falei que hoje a gente iria ver aí associação em paralelo e associação mista. Então, a gente vai demandar um pouquinho mais de tempo hoje em associação de resistores. Então, a gente viu que no série basta fazer a soma, e no paralelo funciona um pouquinho diferente. Veja bem, quando o circuitinho está em paralelo, quer dizer que a corrente tem mais de um caminho para ela circular. Certo? No circuito em paralelo, a corrente tem vários caminhos. Então, ela tem a oportunidade de se dividir e uma mesma corrente, ela pode passar por vários caminhos. Em paralelo, seria desse jeito aqui, ó. Aqui e aqui. Certo? Vocês concordam comigo que se esses dois resistores fossem iguais, aqui tivessem o mesmo valor de resistência, suponhamos que aqui eu tivesse 2 ohms e aqui eu tivesse 2 ohms também, certo? Então, aqui, ó, eu tenho uma corrente de 1 ampere. Esse 1 ampere, ele vai chegar aqui, ó, ele tem dois caminhos. Para facilitar a vida dessa corrente, o que ela vai fazer? Ela vai se dividir e vai ficar aqui, ó, se as resistências forem iguais, eu vou dividir meio a meio e vai ficar 0,5 ampere por aqui e 0,5 ampere por aqui. Tranquilo? Tudo bem, gente? Tem muito pouca gente aqui? Tranquilo. Enquanto tranquilo? Então tá bom. Qualquer dúvida. Pode estudar de novo? Posso, claro. Ó, o circuitinho em paralelo é como se... Vamos colocar um exemplo aqui. Circuito em paralelo seria como se você tivesse vários caminhos para passagem da corrente. Tá? Então, vamos fazer aqui o desenho de novo, ó. A corrente, digamos que eu tivesse uma pilha aqui, ó. Uma pilha aqui. A corrente, ela vai vir aqui, por esse condutor, só que aqui, ó, ela vai estar esses resistores, esses consumidores, eles vão estar em paralelo, certo? Então, quando o circuito tem paralelo, digamos que a corrente, eu vou fazer sempre o sentido convencional da corrente. Então, digamos que a corrente, ela estivesse indo por aqui, ó. Saiu por aqui e chegou aqui nesse caminho. Aqui, ó, eu tenho o que a gente chama de nozinho, tipo uma emenda. Então, dentro desse nó aqui, depois a gente vai falar sobre isso, nesse nó aqui, a corrente tem dois caminhos, ela pode se dividir. Se esses dois resistores fossem iguais, aqui, ó, de 2 ohms, e aqui de 2 ohms. Você concorda comigo que a corrente, ó, ela pode se dividir, vir aqui, ó, metade para cá e metade para cá. Então, se aqui tivesse passando 1 ampere, aqui iria vir
0,5 e aqui vinha 0,5 amperes, certo? E daí esse 0,5 amperes iria passar por aqui e aqui, ó, ele se junta de novo. Quantos amperes eu vou ter aqui? Os mesmos 1 ampere. Tudo bem? Essa informação a gente vai ver ela muitas vezes. Porque, na verdade, isso que eu acabei de te explicar, todo mundo entendeu? É bem fácil, né? E, na verdade, isso daqui é uma lei de Kirchhoff, que a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Você viu que entrou 1 ampere? Quanto que saiu? 0,5, 0,5. 0,5 mais 0,5 deu os mesmos 1 amperes. Tá? Então, a gente vai ver isso daqui, a partir da semana que vem, a gente vai ver bastante sobre as leis de Kirchhoff, e uma delas é essa aqui que eu estou explicando para vocês na parte de resistores, só para a gente entender um pouquinho como é que funciona o circuitinho em paralelo. Então, o circuito em paralelo vai ser mais ou menos desse jeito. Enquanto mais resistores você tiver em paralelo, menor vai ser a resistência total. Por quê? Porque, ó, a corrente, ela vai ter vários caminhos, então ela pode se dividir. Então, ela não vai passar por muitas... por uma resistência muito alta. Que nem no circuito em série, veja lá, ó, obrigatoriamente, ela vai ter que passar por todas as resistências, né? Então, aqui vai dar uma queda de tensão, aqui vai dar outra queda de tensão, até ela conseguir chegar no final lá, na parte positiva do circuito. E aqui já não, ó. Ela pode vir aqui, ó. Se esse daqui tiver uma resistência muito alta, ela vem pouquinha corrente aqui, ó. Ela tem vários caminhos para ela trabalhar. O circuitinho em paralelo. Certo? Em paralelo sempre vai ser dessa forma aqui, ó. Sempre a corrente vai ter vários caminhos. Se a corrente tem vários caminhos, ela pode ir se dividindo, aonde tiver menor resistência, ela vai ter uma maior corrente, porque a corrente ela é folgada. Então, se tiver uma resistência muito alta, a corrente vai ser baixinha. Se eu tiver uma resistência muito baixa, aí a corrente vai em maior quantidade naquele local onde tem uma corrente mais baixa, tá? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Deixa eu dar um exemplo, mostrar um exemplo para vocês de resistores em paralelo. Então, o resistor em paralelo, ele vai ter essa estrutura. Aqui eu coloquei essa estrutura, mas ele pode ter vários formatos, na verdade, né? Eu posso ter assim... Oh, o que aconteceu? Eu posso ter desse jeito, né? Um assim em cima do outro. Posso ter um do ladinho do outro, ó. Esses dois aqui estão em paralelo também? Estão em paralelo, ó. Aqui estaria a minha fonte. E esses dois resistores estariam em paralelo. Ah, mas e se tiver desse jeito assim, ó? A pessoa às vezes fica meio invocado porque eu faço uns desenhos diferentes. Se tiver desse jeito, vai estar em paralelo do mesmo jeito? Sim, ó. Tá um do ladinho do outro. Eu só deixei a fiação um pouquinho mais torta, mas tá tudo em paralelo. Tudo bem? Aí a gente precisa ver quais são as características da associação em paralelo. Deixa eu só ver se eu tenho um exemplo mais bacana aqui para vocês, que era esse daqui. Isso. Ó, no circuitinho em paralelo, a gente vai ter que cuidar com relação a essas características aqui, ó. Primeiro, fornece mais de um caminho para corrente elétrica, certo? E por que, enquanto mais resistores em paralelo, diminui a resistência? Vamos imaginar assim, ó, um aglomerado de pessoas, tá? Pensa no antigamente, lá naqueles shows ou alguma coisa assim, pensa aquele monte de gente saindo por uma única porta. Concordam comigo que a resistência seria gigante, porque um monte de gente, uma única porta, então seria bem complicado para aquele monte de gente passar por uma única porta. Agora, se eu abro duas portas, a resistência para sair não vai diminuindo um pouquinho? E se eu abro 3 portas, vai diminuir ainda mais, vai melhorar ainda mais o fluxo de pessoas saindo daquela aglomeração? E veja bem, ó, mais uma coisa importante. Se eu tiver uma porta pequenininha,
quer dizer que a resistência lá, né, por uma porta pequenininha, a resistência vai ser grande. Então, eu vou ter uma quantidade pequena de pessoas. Vai sair um por um naquela porta pequenininha. Agora, se eu aumentar o tamanho da porta, eu vou diminuir a resistência, né? Se eu aumentar o tamanho da porta, eu diminuo a resistência. Então, vai conseguir sair um montão de pessoas por aquela porta. E da mesma forma funciona com a resistência, com as resistências elétricas. Enquanto maior a resistência, menos corrente. Enquanto menor a resistência, mais corrente elétrica vai passar por aquilo lá. Tá? A gente já vai ver exemplos com isso. Fiquem tranquilos, tá? Ó, no circuitinho em série, a tensão é sempre, perdão, no circuitinho em paralelo, a tensão é sempre a mesma. Vamos pegar um exemplo do circuito de iluminação da tua casa. No circuito de iluminação, como que ele é feito? Todas as lâmpadas, elas não estão ligadas em 127? Se a tua casa for 220, todas as lâmpadas estão ligadas em 220. Então, todas as lâmpadas estão com a mesma tensão. Quando a tensão é sempre a mesma, isso quer dizer que o circuito está ligado em paralelo. Certo? O que seria isso? Ó? Vamos ver, deixa eu só ler esse último pedaço aqui. Ó. O funcionamento do circuito é independente. O que isso quer dizer? Queimou a lâmpada do teu quarto, vai parar de funcionar a lâmpada da cozinha? Não. O circuito é independente. Queimou a lâmpada do quarto, eu vou ter que arrumar a lâmpada do quarto. Queimou a lâmpada da sala, arruma a lâmpada da sala. Mas isso não vai deixar de... não vai fazer com que as outras lâmpadas parem de funcionar porque uma lâmpada queimou. Eu já vou fazer um comparativo do circuito em série com o circuitinho em paralelo. Ó. No circuitinho em paralelo, seria mais ou menos desse jeito aqui, ó. Vamos ver só essa parte aqui. Ó, essa parte aqui, ó, essas duas lâmpadas estão em paralelo. O que isso quer dizer? A tensão está vindo por aqui, ó. Digamos que aqui tivesse vindo 12 volts e não existisse essa lâmpada aqui, tá? Vamos fazer de conta que ela não existe. Vamos fazer de conta que o fio está passando direto, certo? Então, é essa estrutura aqui. Então, eu só tenho essas duas lâmpadas em paralelo. Se não existisse essa lâmpada aqui, o circuito que tivesse uma fiação única aqui, o que iria acontecer? Ó? Esses 12 volts, eles estariam chegando aqui, ó. Aqui estaria chegando 12 volts. E como eu não tenho resistência nenhuma, aqui também estaria chegando 12 volts. Então, ó, a tensão que estaria chegando nas duas lâmpadas seria a mesma, igual está no circuito de iluminação da tua casa. Agora, se uma das lâmpadas queimou essa lâmpada aqui, essa daqui vai deixar de funcionar? Não, porque, ó, aqui continua um caminho fechado para a corrente, ó. Aqui eu tenho um circuitinho, aqui continua passando a corrente, aqui, ó, se essa lâmpada aqui, ó, queimar, ela vai parar de funcionar, vai parar de circular corrente nesse ponto, mas essa daqui vai continuar funcionando normalmente. Por isso que a gente fala que o circuitinho em paralelo, ele é independente. Vamos fazer um desenho aqui um pouco mais fácil de entender. Então, aqui, ó, vamos pegar um circuitinho... Pode falar. Naquele exemplo ali, se existisse aquela lâmpada que você excluiu ali, se queimasse ela, ia queimar as outras duas, né? E aí não iria queimar as outras duas, mas as outras duas iriam parar de funcionar, isso mesmo. Ah, aquele, aquele ali é um exemplo de um circuitinho misto, né? Eu já vou explicar ele também. Beleza. Beleza. Ó, vamos fazer uma comparação entre o série e o paralelo. Aqui, sabem que essa simbologia aqui é de lâmpada, né? Aqui, negativo, positivo, e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pensar no circuitinho em série primeiro. O circuitinho em série, ó, como a corrente tem um único caminho, se essa lâmpada queimar, o que acontece? Abre o circuito. Se abre o circuito, essa outra lâmpada deixa de funcionar. Concorda comigo? Então, ó, se essa lâmpada aqui queimou, essa aqui já era também, ela para de funcionar. Eu teria que substituir aqui a lâmpada para que o circuito volte a funcionar, para que
volte a ter um caminho fechado para a passagem da corrente, certo? Então, ó, no circuitinho em série, por isso que a gente diz que ele é dependente. Se uma lâmpada queimar, a outra lâmpada para de funcionar, abre o circuito, certo? Então, que é o que a gente comentou ontem das luzes de Natal ali, tem uma sequenciazinha de 10 lâmpadas que estão em série. Se uma daquelas 10 lâmpadas queimar, as 9 outras vão parar de acender, porque abriu o circuito, que nem daqui. Tranquilo? Vamos fazer um pouquinho mais parecido com aquilo lá, o exemplo. Então, assim, vou pegar o preto novamente, ó. O circuitinho de lâmpada de Natal vai ser mais ou menos desse jeito aqui, ó. Né? Tem a fonte lá. Digamos que essa aqui, que pequenininha, queimou, não abriu o circuito, já era, parou de funcionar as outras. Mesmo que as outras não estejam queimadas, essas aqui estão todas boas, mas elas não vão funcionar, porque o circuito ficou aberto, certo? Então, aqui, ó, o que eu poderia fazer? Professora, posso pegar e colocar um jumper aqui? Sabem o que é um jumper? É uma emenda, né? Posso pegar e colocar um fio de cobre ali para fechar o circuito? Ó, agora vai estar circulando, vai ficar circulando corrente ali. Vai funcionar. Só que vai acabar aumentando a tensão que está chegando nas outras lâmpadas e tende as outras lâmpadas queimarem quando você faz isso. E semana que vem a gente vai explicar por quê, né? Que daí a gente vai fazer a análise do circuito. Hoje a gente vai dedicar um pouquinho lá para associação em série, paralelo e misto, tá? Então, mais ou menos isso que acontece. Então, circuitinho independente. Agora, no circuitinho que está em paralelo, como é que funciona? O circuito que está em paralelo já é diferente, ó. A tensão vai vir por aqui, junto com a corrente, ó. Digamos que aqui tivesse 12 volts, né? 12 volts está aqui, só tem um único fio, então, evidentemente que aqui eu tenho 12 volts. Aqui também eu vou ter 12 volts, certo? Aqui eu tenho um caminho fechado para passagem da corrente, então a lâmpada vai funcionar. Aqui a mesma coisa. Agora, se por culpa do acaso acontece dessa lâmpada aqui queimar, queimou, dá algum problema a outra lâmpada? Não, continua funcionando normalmente, porque ela está ali, tem uma fiação exclusiva para ela e está permitindo a passagem da corrente. Então, ele Professora, é um circuito... Pode falar. mas tipo, a lâmpada queimou, não tá indo mais indo corrente para ela. Não. Então não volta a corrente para a fonte. Não, a corrente não volta. É que quem vai chamar a corrente, quem vai fazer a corrente começar a circular vai ser o consumidor, né? Então, vamos pensar assim, ó, pense, numa tomada, você pode ter um carregador de celular que vai consumir uma corrente lá de 400 miliamperes, uma corrente bem baixinha, nem é 400 miliamperes, é bem menos do que isso. Você pode também ligar nessa mesma tomada lá uma televisão que vai consumir uma corrente bem maior, ou um rádio, ou um aquecedorzinho pequeno. Então, quem vai determinar a quantidade de corrente que vai estar saindo da tomada vai ser o aparelho que você vai ligar nela, não é? E aqui é a mesma coisa, ó. Quem vai determinar a quantidade de corrente que está saindo dessa fonte serão os consumidores dela. Se ele tiver aqui, ó, 2 consumidores, digamos que essa lâmpada aqui, ó, ocupe 1 ampere e essa aqui também ocupe 1 ampere, isso quer dizer que daqui vai estar saindo quanto? 2 amperes. Agora, se por culpa do acaso queimou essa infeliz dessa lâmpada, o que vai acontecer? Aqui não está mais indo 1 ampere, então isso quer dizer que na fonte vai estar saindo apenas 1 ampere. Ah, entendi. Tranquilo? Então, sempre vai ser assim. Sempre o consumidor é que vai determinar a quantidade de corrente. Mas assim, ó, aí a gente volta a falar, tem que tomar bastante cuidado, que daí eu acabo me adiantando no assunto e depois, senão parece que eu falei uma coisa errada. Ó, lembra das tomadas, aquelas tomadas que fornecem até 10 amperes? Isso quer dizer o quê? Que aquela tomada, a fiação está especificada, né, para um consumidor de até
10 amperes. Então, se você colocar ali, ó, um consumidor um consumidor de 1 ampere, 2 ampere, 3 amperes até 10 amperes, beleza. Agora, se naquela tomada você colocar um consumidor que utilize 15 amperes, pode ser até que ela consiga fornecer, mas aí ela já vai acabar se deteriorando, né? Pode acontecer de aquecer os fios, então tem toda essa parte também. Então, a corrente vai depender do consumidor, só que o fornecedor precisa ser um fornecedor que consiga fornecer aquela quantidade de corrente e tensão exigida pelo consumidor, né? Tem que ter sempre um balanço com relação a isso. Então, eu lembro que teve uma situação de aprendizagem o curso de aprendizagem mesmo em eletrônica, e as meninas haviam feito um cubo de LED e precisava de 6 amperes para alimentar 600 LEDs. 6 amperes? Eu não lembro direito, deixa eu ver quanto, ó. Cada LED era mais de 600 LEDs. Mas eu lembro que a fonte que elas precisavam era uma fonte que fornecesse 6 amperes, né? Então, na verdade, aquelas fontes do Senai, elas fornecem 3 amperes. Então, aí a gente teve que fazer um recurso técnico lá para emendar, né, juntar os 2 pinos lá da fonte para conseguir fornecer os 6 amperes que a situação da aprendizagem exigia, né? Então, tem essas características. O fornecedor tem que aguentar fornecer corrente suficiente que o consumidor precisa. Tranquilo? Então, de circuitinho em paralelo, vocês entenderam, então, que eles são independentes, se uma queimar, não tem problema com relação à outra? Tranquilo? Tranquilo. Então, o circuitinho em paralelo vai funcionar desse jeito, ó. E nesse caso aqui, ó, eu tenho o circuitinho em paralelo, só que eu tenho essa lâmpada aqui, que é o que você falou, essa lâmpada aqui, ó, ela tá em série com aquelas outras 2 lâmpadas. É um circuitinho misto, certo? Então, ele é um circuitinho misto. O que acontece? Como essa lâmpada aqui, ó, essa primeira lâmpada aqui, ela tá em série com esses 2 que estão em paralelo, se essa lâmpada aqui queimar, conforme você mesmo me falou, a corrente está vindo por aqui. Se essa lâmpada queimar, não passa mais corrente no resto do circuito. Ou seja, aquela lâmpada queimada faz com que pare de circular corrente no circuito e não teremos mais corrente circulando no circuito. Entenderam? Ó, dá para você ver bem por quê, né? Queimou aquela lâmpada ali, ó, abriu o circuito. Se abrir o circuito, ó, eu já não consigo mais enxergar a parte negativa, só, o fio só tá vindo até aqui. Então, não tem mais passagem de corrente. Tranquilo, gente? Isso aqui é essencial para vocês entenderem análise de circuito que vem para a sequência. Então, não pode ficar com dúvida nisso aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Aí, a gente tem que fazer a associação desses resistores. Eu vou passar para vocês primeiro a associação e depois, semana que vem, a realização dos circuitos. Então, a associação de resistores, quando eles estão em paralelo, a gente tem 3 maneiras de fazer, tá? Eu vou mostrar, ó, aqui tem uma delas, mas ela é bem complicada. Vocês estão com a calculadora aí? A Casio? Sim? Então, ó, tem um caderno, lembra que eu pedi para vocês pegarem um caderno? Hoje eu vou precisar dele. Então, vocês vão anotar a seguinte informação lá. Professora, pode me passar uma apostila, um PDF, alguma coisa? Posso. Eu vou passar uma apostilinha para vocês. Eu não sei se né, que eu mandei para vocês já tem. Se tiver, eu mostro. Se não tiver, eu passo a parte 2 da apostila para vocês estudarem, tá bom? Então, no circuito em paralelo, ó, vou escrever aqui. Paralelo. Não com amarelo, né? Vou pegar o preto. No circuitinho paralelo, ó, tem 3 maneiras de fazer a resistência equivalente. Opa! Tá bloqueando? Vocês conseguem ver quando a minha tela fica pequena ou não? Paralelo. Primeira maneira.
resistores iguais. Iguais. Certo? O que seria resistores iguais? Seria dessa forma aqui, ó. Se eu tenho... Gente, copie isso daqui para você fazer um resuminho para você conseguir fazer os exercícios, ó. Se os resistores são paralelos e todos eles são iguais, o que seria isso, ó? Um resistor aqui, mais 2 resistores aqui. São resistor de 16 ohms. 16 ohms. E esse aqui é de 16 ohms. Certo? E eu quero saber qual é a resistência equivalente se eu pegasse o meu multímetro e fosse medir qual que é a resistência entre os pontos A e B aqui, ó. Se eu tenho 2 resistores em paralelo e os dois têm o mesmo valor. Nesse caso, a resistência equivalente vai ser igual ao valor de um resistor divididos pelo número de resistores. O que seria isso? Então, a resistência equivalente... Opa, deixa eu apagar aqui. Equivalente vai ser igual ao valor de um resistor. Quanto que é? 16. Quanto que é o número de resistores? É 2. Então, 16 divididos por 2. Qual vai ser a resistência equivalente que eu vou ter aqui nesses dois pontos? 16 divididos por 2, eu vou ter 8 ohms. Tranquilo? Entenderam isso aqui? Sim. Todo mundo, gente. Isso aqui é importante. Importante, bem importante, tá? Tem alguns exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem que vão ser exatamente relacionados a isso, tá? Sim, Dona Van, entendi. tranquilo? Então tá. Porém, eu fui ver o que você postou lá no grupo, aquela apostila lá, Sim. né, 2 slides lá. Eu não tinha entendido isso daí, mas agora tá de boa. Não, eu tava vendo naquele slide, ele não tem as 3 maneiras. É que lá tem aquela maneira lá, ela é gigante e ela resolve tudo. Só que da maneira como ela tá exposta lá, ela tá muito difícil. Vou falar a verdade para você, tem que ser sincera, né? Ela tá muito difícil de fazer. Tem uma outra maneira que eu vou ensinar vocês a usar a calculadora, por isso que eu fiz tanta questão de vocês estarem presentes nessa aula. Eu vou ensinar vocês a fazerem aquele cálculo na calculadora bem facinho mesmo, assim. Por isso que a gente vai fazer uns exercícios juntos hoje. Então, assim, vamos lá. Então, basicamente, ó, se os resistores, só que isso só serve quando os resistores forem iguais. E veja lá, ó, eu tenho 2 resistores, certo? Se eu tenho 2 resistores, a resistência equivalente vai ser 16 divididos por 2 e eu vou ter 8 ohms. Isto daqui, volto a falar, só vai servir quando eles forem iguais. Iguais. Certo? Opa, ó, iguais. Outra coisa, vocês concordam comigo que, ó, se eu tiver só 2, a resistência equivalente vai ser 8. Se eu colocar mais 2 resistores aqui, ó, quanto que vai ser a resistência equivalente se eu colocar mais 2 resistores de 16? 4. 16 vezes 4. Exatamente. A resistência equivalente vai ser igual a 16 divididos por 4. Então, vai dar quanto? 4 ohms. Vocês concordam comigo que quanto mais resistores iguais, em paralelo, menor vai ficando a resistência total? O que seria isso, ó? Se eu pegar o meu multímetro, eu vim aqui, ó, colocaria ele aqui nessas 2 pontinhas, enquanto mais resistores eu estivesse colocando na sequência, menos resistência total eu teria. Tudo bem? Entenderam isso aqui? Sim. Tranquilo? Então tá, ó. Tranquilo. Marca no seu caderno lá, ó. Resistor paralelo e iguais. Ah, mas se eles forem diferentes, vai ser diferente a equação? Vai ser diferente a equação, né? Por isso que eu falo para vocês. São 3 regrinhas. Primeira regrinha, quando os resistores forem iguais. Resistores iguais é o valor de um resistor divididos pelo número de resistores iguais. Agora, se os resistores forem
diferentes. Digamos, segunda regrinha. Opa, vou colocar aqui. Segunda regrinha. Resistores diferentes. Só que você vai pegar de 2 em 2, tá? Essa regra só serve para resistores diferentes. Essa ela vai receber. Na verdade, essa regra ela serve para 2 resistores iguais, mas dá muito trabalho. Mas se você tiver resistores diferentes, você vai pegar sempre de 2 em 2. O que é isso que quer dizer? Ó, tem um resistor aqui e mais um resistor aqui. E eles estão em paralelos. Digamos que esse cara aqui seja um resistor lá de, sei lá, 30 ohms. E esse aqui, um resistor de 20 ohms. Certo? Se eu tenho 2 resistores diferentes e os dois, eu quero saber qual que é a resistência equivalente aqui, ó, entre o ponto A e o ponto B. Opa! Ai, meu Deus. E o ponto B? Opa, vai. Isso. E o ponto B, o que eu teria que fazer? Esse aqui é um B, tá, gente? Se eu chegar muito perto do negócio aqui, ele diminui a minha tela. Eu vou fazer a seguinte regra, ó. Resistor equivalente vai ser igual ao resistor 1 vezes o resistor 2, divididos por resistor 1 mais o resistor 2, tá? Pega a sua calculadora lá e faz para mim. Não esquece, tá vendo esse cara aqui, ó? Como é que eu posso? Vou colocar aqui em cor de rosa, ó. Tá vendo esse parêntese aqui, ó? Tem que colocar, senão dá um resultado errado, tá bom? Então, aqui, como que vai ficar a resistência equivalente? Você vai aqui e vai fazer a continha normalmente, ó. Resistor equivalente igual a resistor 1. Vamos chamar esse aqui de resistor 1 e esse aqui de resistor 2? Certo. Então, ó, resistor 1, 30. Resistor 2, vezes 20, divididos por resistor 1 mais o resistor 2. O resistor 1 é 30, mais 20. E aí, você vai resolvendo a continha. 30 vezes 20, se você quiser fazer pedacinho por pedacinho, você vai colocar lá 600, divididos por 30 mais 20, vai dar 50. Faça a divisão, 600 divididos por 50, e vamos ter uma resistência de 12 ohms. Isso mesmo. Isso quer dizer o quê? Ó, gente, vocês copiaram resistores diferentes 2 em 2? Eu vou apagar essa parte, tá? Para eu poder usar mais um pedacinho do nosso quadro. Então, aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Assim, ó. 12 resistores diferentes, de 2 em 2. Isso quer dizer o quê? Que se eu posso substituir esses 2 resistores, ó. Substituir esses 2 resistores por um resistor de 12 ohms, que vai entrar a mesma quantidade de corrente pelas entradas aqui. Aqui, ó, se você substituir esses 2 resistores por um resistor de 12 ohms, você vai ter exatamente a resistência equivalente do resistor de 30 e 20, né? Então, é bem fácil de fazer. Tranquilo? Gente, sossegado? Deixa eu só, vamos só juntar, ó, vocês vão fazer um agora, tá? Porque eu sei que é tranquilo, mas eu vou fazer um circuitinho um pouquinho maior, tá? Ó, digamos, pode falar. Num circuito lá, ele tem um resistor de 30 e de 20, e eles, por exemplo, queimaram, tem que substituir os 2. Eu poderia colocar só um de 12, então. Isso. Porém, né, a gente vai ver, daí esse daqui eu consigo te mostrar melhor no laboratório. Porém, ó, você tem que cuidar, quando você fala do resistor, você pode substituir. Só que daí você tem que ver a potência do resistor. Se o resistor conseguir fazer com que
corrente passa por ele, um resistor de 12 ohms aguenta a potência, pode substituir tranquilamente, não tem problema. Uhum. Deixa eu só fazer eu vou fazer um aqui para vocês fazerem, tá bom? Vou colocar aqui 12. E vou colocar aqui mais um resistor de 30. 9,37, 9,40, eu corrijo esse cara aqui, beleza? Ó, resistores em paralelo, eu quero saber a resistência equivalente. Professora, posso pegar o 30 com 30 e já colocar um resistor de 15? Posso. Eu posso fazer o paralelo do 15 com 12? Posso, façam lá, gente. Eu vou ficar esperando o resultado. E vou encher um chimarrão enquanto isso. Gelou a minha água. Só um pouquinho. Dá 6,66, galera. O meu deu isso. Calma. O meu deu 6,67. Tô aqui, tá? Só que eu não sei quem toma chimarrão sabe que se deixar o chimarrão parado, gela e tava horrível. Nossa, mãe, não consegui tomar. Agora eu consigo. Gente, é assim, né? Enquanto vocês vão fazendo, eu vou falando, porque eu não consigo ficar quieta, tenho dificuldade. A folha que vocês vão me fazer, ela tem 30 exercícios, tá? São exercícios uns mais tranquilos, um mais complicado, mas eu queria que vocês se esforçassem para fazer, tá? Tentem se esforçar sozinho, não, nesse momento, eu sei que eu vou ter que confiar em vocês e tudo, mas tenta não pedir ajuda do colega, ou se pedir ajuda do colega, pede uma dica de como faz, mas não pega a resposta, cara, vocês estão pagando muito caro para não tentar se esforçar, né? De verdade, gente, tem que tentar fazer sozinho, não conseguir nem pesquisando, me avisa, a gente vai aos pouquinhos, tá? Eu falei para vocês que ia pedir para entregar na segunda, eu não sei se vai ter, como eu peguei uma outra turma agora à tarde, eu quero que vocês andem todos no mesmo ritmo, então provavelmente eu vou pedir para entregar só na terça ou na quarta, para eles poderem tentar entrar no mesmo ritmo que vocês. Mas tentem fazer, pede ajuda para mim, final de semana, professora, eu não, né, sabem que infelizmente a gente não sai de casa, né? Se precisar de ajuda, me avisa, eu vou dar a dica, mas eu não vou fazer para vocês, claro, que senão seria justo. Mas tentem fazer, gente. E outra coisa, tá trabalhoso, 4 folhas, 4 folhas. Se conseguir imprimir, ótimo. Se não conseguir imprimir, copia lá a número 1, escreve para mim a resposta. Precisa ser feito à mão. Minha letra é medonha, tenta caprichar um pouquinho a letra, mas eu quero que vocês façam à mão. Porque senão no computador, eu lembro pelo trabalho de eletrostática, que teve muita gente que fez não chegou nem a fazer a leitura, só pegou um Ctrl+C, Ctrl+V da internet. Eu sei que tem gente que não, mas tem gente que acabou fazendo um Ctrl+C da internet, assim, que, puxa vida, infelizmente nem chegou a tirar aqueles desenhos que ficam por trás, sabe? Então, não dá pra gente trabalhar desse jeito, tem que ser bem organizadinho. Terminaram, meu povo? Como é que ficou? O enunciado daí, né? Não precisa copiar o enunciado, deixa a resposta, só que, não, como eu falei para vocês, coloca a resposta na sequência, né? Não coloca lá, resposta 25, depois a resposta 28, depois a resposta 2. Daí me quebra as pernas, não consigo corrigir, tá bom? Como é que ficou esse cara aqui, ó? Primeiro, quanto que deu a resposta? 6,67. 6,6 eu deixei.
Eu não sei quanto que é, porque eu fiz de cabeça. Sempre faço isso. É porque Mas vamos ficou fazer. 6,66666, lá no finalzão ficou um 7 daí. Ah, tá. É que ele vai arredondando. Pela regra do arredondamento, depois do 6, se tiver um 6 também, vai para 7. Então, pode colocar lá 6,67. Então, ó, primeiro, 30 com 30 deu um resistor de quanto? 15 ohms. Gente, não precisa copiar o enunciado no trabalho, mas tem que desenhar, redesenhando o circuito, quando vocês forem fazendo circuitinhos mistos, tem que redesenhar, tá? Então, lá, 15 em paralelo com 12. Daí você fez lá, resistência equivalente igual a 15 vezes 12, divididos por 15 mais 12, né? E chegamos ali o resultado de 6,67. Gente, quem não chegou, ou quem está com dificuldade, avisa. Todo mundo conseguiu chegar no resultado? Eu vou pelo caminho mais difícil, professora. Espera aí, deixa eu só ver quem que tá conversando comigo. Fala, querida. Eu escutei uma voz de uma moça. Fala, pode falar. Ai, que eu fui pelo caminho mais complicado. Ah, você fez de 2 em 2? Érica? Aham. Isso? Eu fui do 30 com 12 e depois com 12 com 30. Chegou no mesmo resultado? Sim. Não tem problema. Aí não tem problema mesmo. O que importa é isso. Por isso que eu gosto da matemática, que ela sempre te dá um monte de opções para você chegar no mesmo resultado. Isso mesmo que você fez está correto. Não tem problema nenhum. Tá bom? Tá ótimo. O mais importante, vocês entenderam, gente, o que o pessoal erra? Desculpa, filha, eu não entendi. Fala de novo. A professora pôs 30 ali com 30 e deu 15. Eu não entendi essa parte. Ah, então, é porque lembra que quando eu falei que eu tenho 2 resistores em paralelo e eles são iguais? Daí você pode pegar o valor de um resistor e dividir por o número de resistores iguais? Que é o que a gente viu antes. A gente pode usar as regrinhas. E isso depois, ó, eu vou passar as regrinhas e vocês vão usando ela conforme ficar melhor para vocês. Tá? Professora? Pode falar. Eu não tinha entendido essa parte também, só que na minha conta deu 0,00666666 e o 7, entendeu? Caramba, o que você fez de diferente? Não sei, só que chegou ao resultado 67, certo? Só que certo, só que não pode ter esse monte de zero. Não pode ter esse monte de zero, tá? Ficou meio estranho. Ó, deixa eu só pra gente, realmente, gente, eu não quero que ninguém fique com dúvida. Quem não tá com dúvida vai ter que ter um pouco de paciência, e quem foi meu aluno sabe que eu dou bastante prioridade para quem tá com dúvida, tá? Depois, se a pessoa tá, ai meu Deus do céu, fechou tudo, deixa eu apagar. Depois, se a pessoa, não tenho dúvida nenhuma, tem um material a mais para passar para mim, posso fazer isso, só não posso deixar meus alunos com dúvida ficarem com dúvida, tá? Eu preciso que todo mundo caminhe no mesmo ritmo. Então, a gente tava assim, ó. Professor. Né? Pode falar. Então, digamos aí que tivesse 5 resistores, daí, desses 5, 3 são iguais. Então, eu pegaria esses 3 iguais e dividiria por 3, né? Isso mesmo, ó. Vamos fazer isso daí que você falou? Então, vamos aumentar aqui o tamanho dele. Vamos colocar 5. Ó. Daí, quem não... E eu vou colocar tudo eles aleatórios, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Esse é o meu circuito. Aqui, eu tenho 30 ohms. Aqui, ó, veja bem, eu vou fazer um bem tranquilo. Aqui eu tenho 30 ohms. Aqui eu tenho 15 ohms. E aqui eu vou ter 20 ohms, e aqui eu vou ter lá, sei lá, 12 ohms. Você viu que esse circuito ficou bem maior? A gente tende a trabalhar com circuitinhos maiores, tá? Aí, como que eu poderia falar para você? Onde que eu vou usar isso daí? O que é isso daqui? Ó, por incrível que pareça, seria como na tua casa. Ó, pense que isso daqui é a tua fase, e esse aqui é... Opa, tá vendo essa... meu computador... Pense que isso daqui é a tua fase, tá? Esse aqui, ó, é a tua fase, e esse aqui é o teu neutro. Daí, ó, como eu falei para vocês, todas as tomadas estão ligadas em paralelo, todas elas têm 120 volts. E você quer saber, quanto de corrente, de repente, só estou exemplificando, tá? Quanto de corrente você vai ter que ter lá no ramal principal? Daí você fala, esse aqui é o ramal principal, ó, veja que é por aqui, ó,
por aqui está passando uma quantidade maior de corrente. Então, desde essa quantidade maior de corrente, tem uma fiação que pode ser menorzinha que vai alimentar essa tomada. E daí, ó, mais uma fiação que vai alimentar essa tomada, ó, mais essa daqui, fica tipo um espinho de peixe, ó. Ela vai levando aqui, ó. Digamos que esse daqui seja o teu com resistências baixas, assim, seria, sei lá, teu computador, carregador de celular. Então, seria um exemplo de um circuitinho paralelo que é exatamente aquele que tem na instalação elétrica da tua casa, tá? Então, por isso que eu preciso focar bastante isso aqui, por isso que você não pode deixar com dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Ó, nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 resistores de 30, né? Já de cara eu posso falar, esses 2 resistores de 30, eu posso transformar eles num resistor de 15, e o resto eu vou copiar. Ó, mais um aqui de 15, que é esse aqui, ó. 15 ohms. Mais um resistor de 20 aqui, ó. Resistorzinho de 20 ohms. E aqui, ó, mais um resistor de 2 ohms. 12 ohms. Ah, aqui tem 2 resistores de 15. Posso substituir esses 2 resistores de 15 por um de 7,5? Posso, claro que eu posso. E eu devo fazer isso. Substituir os 2 resistores de 15. Vocês entenderam por que eu substituí os 2 de 30 por 15 e os 2 de 15 por 7,5? Agora entendi, professor. Oi? Entendeu? Não entendi ainda, professor. Não? Ó, porque quando eu tenho resistores iguais... Obrigada, querida. Quando eu tenho 2 resistores iguais, é assim, ó. Se eu tiver um resistor... Quando o circuito está em paralelo, que foi o primeiro assunto que a gente viu lá, ó. Se eu tiver 2 resistores de 30 ohms e esse aqui de 30 ohms, e os 2 resistores estão em paralelo, isso quer dizer que a resistência equivalente vai ser igual ao valor de um resistor. Quanto que é o valor de um resistor? 30. Divididos pelo número de resistores iguais. Quantos resistores iguais eu tenho? 2. Então, 30 divididos por 2, chegou lá nos meus 15 ohms. Depois eu faço com o 15 de novo ou não posso? E isso, daí você pode pegar o 15 de novo, né? Porque ficou aqui, ó. Ficou 2 resistores de 15. 15 aqui e mais 15 aqui. Posso substituir esses 2 resistores de 15 por um de quanto? Ai, essa régua infeliz. 7,5. Isso mesmo. Aí o circuito ficaria lá. Vou pedir para vocês fazerem, tá? Ficaria 7,5 ohms. Aqui o resistor de 20 ohms. E aqui o resistor de 12 ohms. Agora vocês teriam que fazer igual a Érica fez. Pegar de 2 em 2, fazer o equivalente desses 2 aqui, e depois o resultado fazer com um resistor de 12. 9,50, 9,53, eu vou perguntar o resultado. Professora? Já foi. Pode falar, eu tô aqui. Não teria como, então, a regra ali de diferentes, não teria como, tipo, fazer de 3, sempre tem que ser de 2 em 2, então. Sempre tem que ser de 2 em 2, sempre de 2 em 2. Beleza. Tá bom? Eu vou desligar o microfone, mas porque eu tô tomando chimarrão também, tá? Mas eu tô aqui. Qualquer pergunta, você pode me falar, tá? Eu vou dar só uns minutinhos para vocês sentirem a dificuldade, e daí qualquer coisa a gente volta. Professora, aqui o meu deu 45,6. Olha, de cara, a resistência equivalente, quando o circuito está em série, ele tem que ser menor do que o menor resistor. Quando está em paralelo, desculpe, ó. Que nem aqui, ó, tenho 7,5, 20 e 12. Eu não sei, não fiz o resultado, não sei o resultado ainda, mas eu sei que o resultado vai ser menor do que 7,5. Você vai ter que fazer a conta lá, ó. O meu deu 3,75. Isso, provavelmente esse resultado, ó. 7,5 vezes 20, divididos por
7,5 mais 20. Daí, o resultado disso daqui, Deu você vai fazer com 5,45. Isso, daí você vai fazer em paralelo com 12. Ah, eu tô fazendo isso agora. Uhum. 3,76. Professora? Pode falar. Então, assim, no caso, ele deu 0,545 no caso. Não teria que arredondar para 546? Fala de novo o resultado que deu. Deu 0,545. Não teria que arredondar porque deu 0,545, 45, 45 e assim vai. Não teria que colocar 46? 45, 45? Como depois do 5 tem o 4, daí não, né? Ah, Eu tô é um fazendo número aqui. menor, né? Isso, número menor do que 5. Professora, Beleza. Oi, pode falar. o resultado final deu 3,74. Pode ser. Uhum. O meu deu 3,75. Mas não tem problema. É que faça um pouquinho diferente de vocês, que vai ser Acho a que tinha que próxima. arredondar, então. Isso. Uhum. É isso mesmo. 375. 375, né? Enquanto mais vírgulas você colocar, não precisa nem apagar da calculadora, gente. Vou fazendo direto. Fica mais fácil. É porque depois do 4 tem o 7, então arredonda. 3,75. Isso mesmo. Mas entre aspas tá certo, vamos assim dizer. Isso, tá correto. Vamos ver aqui, ó. Só vamos fazer o resultado aqui. Deixa eu ver se meu microfone tá ligado. Tá. Então, aqui, ó, como é que iria ficar? Resistência equivalente entre o 7,5 e o 20. Daí você fez lá 7,5 a menos 1, que eu faço um pouquinho diferente. Eu já vou ensinar vocês a fazer que nem eu tô fazendo, tá? Só que eu vou precisar da calculadora. 7,5 elevado a menos 1 mais 20 elevado a menos 1 igual a menos 1 igual. Aqui, esses dois aqui, ó, deu 5,45, né? 45. Como aqui, ó, 45 teria um 4 de novo aqui, então não precisa colocar esse aqui em 6, tá? Pode deixar só 5,45. Aí, o que você vai fazer? Fazer o 5,45 em paralelo com 12. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 5,45 vezes o 12, divididos por 5,45 mais 12. E você vai descobrir que o resultado disso daqui vai ser quanto? 3,75. 3,75. Então, eu poderia substituir tudo isso daqui por um único resistor de 3,75 ohms. Gente, isso daqui é sério. 3,75. Dúvidas? Não, tô de boa. De boa? Tá bom. Tem mais uma maneira de fazer? Tem. É a minha maneira preferida. Eu vou ligar a câmera para mostrar para vocês. Lembra que eu falei que a gente ia usar o x elevado a menos 1 hoje? É o dia. Então, eu tô te falando. Então, ó, a maneira mais fácil que resolve todos os meus problemas é essa aqui, ó. Associação de resistores em paralelo. Então, me diz que lá, a resistência equivalente é igual a 1 divididos por 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, se você tiver 2 resistores, 22 resistores, 42 resistores, você pode fazer numa vez só isso aqui, tá? Essa equaçãozinha aqui, ó. Isso daqui. Essa daqui é a equação que resolve todos os meus problemas. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, tem essa maneira de resolver aqui, ó, para N resistores iguais com o mesmo valor, né? Foi o primeiro que a gente fez, ó. Quando eu tenho vários resistores, eles têm o mesmo valor, a resistência equivalente vai ser igual a R divididos por N.
Aí, na próxima página aqui, ó, quando você tem associação de resistores em paralelo que estão de 2 em 2, você pode utilizar essa equaçãozinha aqui, ó. R1 vezes R2 divididos por R1 mais R2, tá? Ela é uma derivada disso daqui, certo? Agora, eu vou explicar como que vocês vão fazer esta maneirinha aqui no seu... Vou fazer um exercício de cabeça aqui, tá? Eu sempre vou fazer de cabeça para vocês não pegarem na internet. Então, a gente tem aqui, ó. Vamos pegar bem pouquinho os resistores. 3 resistores em paralelo, tá? Esse daqui eu vou chamar de resistor 1, esse de resistor 2 e esse de resistor 3. Tá todo mundo com a calculadora da casa? Pode falar. Eu tenho uma dúvida. No Sim. tempo do professor Ítalo ali, quando ele ensinava a gente, ele ensinou fazendo a calculadora também. Só que na hora da prova, ele queria que fizesse que armasse a conta. A professora também vai querer que faça assim? Ele tem que aprender bem armado aí, né? É que, puxa vida, eu vou querer os cálculos e o redesenho do circuito, tá? Quando for misto. Que nem circuitinho misto, depois que você aprende de fazer na calculadora, você pode pegar, colocar toda a equação na calculadora e dar um enter e você já tem o resultado. Isso daí eu não vou querer. Eu vou querer que você redesenhe, né? Primeiro o circuito, a parte série, depois o circuito, a parte paralela, porque senão, se você só colocar o resultado direto, aí não vai ter... Eu não vou saber se você... Ainda mais agora, né? Não tem como. Eu sempre peço para redesenhar o circuito. Eu já vou explicar por quê. Porque no circuitinho em paralelo, eu vou ter vários resistores, assim. Então, você vai ter que redesenhar um pedacinho para depois entender. E se você começar a querer usar direto a calculadora sem redesenhar, a tendência de você errar ela é bem grande. Mas eu deixo usar a calculadora com tranquilidade, desde que desenhe. Por isso que eu vou ensinar você a fazer das 3 maneiras e você vai optar pela maneira que você entender melhor, tá? Mas as partes do circuito misto que precisam ser redesenhadas, eu preciso que vocês redesenhem. Eu já vou explicar o misto, daí eu que nem essa daqui, ó. Essa daqui você pode fazer direto na calculadora. O que seria o montar dela? Eu já te mostro o que é o montar. Ó, vamos colocar mais um resistor de 150 aqui, ó. Então, a resistência equivalente vai ser assim, ó. 1 divididos por 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, você vai pegar a sua calculadora da Casio. Estão com ela aí? Ou similar, ou qualquer. Eu preciso da calculadora hoje, gente, senão vai ficar muito chato de fazer um por um disso aqui. Quando eu fiz... Não tem problema, o que importa é que seja uma científica. E não seja aquela de abrir, que aquela lá não dá pra você enxergar direito as coisas. Quando eu aprendi isso aqui no Cefet, eles faziam fazer pedacinho por pedacinho, aquela jaguarada lá, os professores não são de Deus. Continuando aqui, ó. Então, aqui você vai fazer assim, ó. Você vai pegar na tua calculadora e vai colocar assim, ó. 1 divididos. Daí você vai abrir parênteses. Tá? Daí você vai escrever lá. 1 divididos por 50. Mais 1 divididos por 100. Mais 1 divididos por 150. E fecha parênteses, tá? E você vai ter o resultado. Professora, Pode 1 falar. vezes 100 ou 1 dividido por 100? Você colocou Divididos. um ponto ali? Ah, tá, Divididos, beleza. desculpa. 27? Eu acho que a minha tá errada, mas deu 27, 27, 27, 27. 27, 27. 27, 27. 50 menos 1, mais 100 a menos 1, mais 150 a menos 1, igual a menos 1, igual. 27,27, 27, 27, 27, 27.
27. mesmo. Nesse caso, seria 27,27. Isso mesmo. Desse jeitinho é coisa linda, né, professora? N, né? Nossa, Deus. 27,27. Posso explicar uma maneira mais fácil de fazer ainda? Ô, louco, mas sabe que isso? Tô louco, mas acho que isso. Ó, na verdade, eu acho que eu vou ensinar na calculadora. Eu não sei como é que eu... Porque é bem fácil, mas aí às vezes só de eu falar do x elevado a menos 1, vocês acabam confundindo, mas vamos tentar. Vamos pegar, ó, tá vendo aquele x elevado a menos 1 que tem na calculadora? Tá vendo? Será que tá desligado meu computador? Não tá desligado, gente, vocês têm que me responder. Sim. Tá bom. Eu não tô vendo Ó, ainda. Calma, acho que sim, calma. Veja lá na calculadora, na primeira coluna lá, segunda linha, tá escrito lá Achei. x elevado a menos 1. Procura lá na calculadora. Tá bom? Ah, beleza. Daí eu apertei e só tem um menos 1 daí. Tá, então você volta lá e deixa tudo limpinha a tua tela. Não aperta ainda. Tá tudo certinho? Então Tá deixa a limpo. tela limpinha. Então você vai fazer assim, ó, vai colocar lá 50, abre parêntese primeiro, tá? Abre parêntese, deixa eu... Ai, que droga, o que que eu fiz? Estraguei meu PDF. Tá. Eu vou abrir meu PDF de novo, tá? Mas eu vou falando para vocês. 50. Estraguei meu quadro. Não acredito que eu coloquei meu 50 no meu quadro. Que tristeza. Vamos voltar aqui, não tem problema. Você vai escrever lá 50, abre parênteses, 50 e clica no x elevado a menos 1. Vai dar lá 50 menos 1. Daí você coloca mais 100 e clica lá no x elevado a menos 1. Mais 150 e clica no x elevado a menos 1. Fecha o parênteses e coloca lá fora do parênteses o x elevado a menos 1. E dá um enter. Também deu 27. Mais fácil ainda? Sim. Mais fácil ainda. Ai, mas e se eu tiver... Oi? Eu deu erro de sintaxe. Ah, pode ser que você não tenha colocado algum parêntese. Faz de novo lá. Abre parêntese. 50 elevado a menos 1. Mais. Elevado a menos 1 é sempre aquele x a menos 1, tá? 100 a menos 1. Mais 150 a menos 1. Se você não fechar o parêntese antes de colocar o menos 1 lá fora, ele dá erro. Deu boa. Deu boa? Ó, deixa eu só explicar para você por que a gente faz o x elevado a menos 1. Porque assim, ó, quando eu tenho 1 sobre x, se eu quiser colocar esse x aqui para cima, o que eu tenho que fazer? Elevar x elevado a menos 1. Então, a gente usa essa propriedade linda, maravilhosa da matemática, que a matemática é a coisa mais linda que existe no mundo, além das minhas filhas. A gente usa essa propriedade matemática para quê? Para fazer esses cálculos, porque ó, a resistência equivalente seria assim, né? 1 sobre R. Então, o que eu faço? Eu coloco esse R aqui para cima. Se eu colocar esse R aqui para cima, ó, eu vou colocar R1 e R2. Professora, mas se eu fizer desses dois jeitos, vai estar certo? Dos dois jeitos tá certo. Mesma coisa. Ó, eu colocando esse cara aqui para cima, vai ficar o quê? R a menos 1. E se eu colocar esse R menos 1 para cima de novo, daí o que eu teria que fazer? Colocar, né, os dois R's a menos 1 e depois elevar tudo a menos 1 para deixar. Ó, primeiro eu coloco esse R para cá, esse R para cá, e depois tudo isso daqui eu elevo a menos 1 para colocar ele aqui. Essa foi boa, né? Mas tanto faz. As duas maneiras estão corretas. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Vou fazer mais um só para você, só para eu garantir que vocês estão bem empenhados ali. Agora eu vou fazer com um resistor de 1K e um resistor de
2,2K e um resistor de 820K. Opa, não, 820 só, 820 ohms. De cara, a resistência equivalente de circuitos em paralelo vai ser menor do que o menor resistor. Se o menor resistor é 820, a resistência equivalente disso daqui tem que ser menor do que 820. Façam lá para mim, eu vou esperar vocês terminarem. Olha, o meu deu 373,96 ohms. O meu também. Deixa eu ver aqui, ó. 1.000 elevado a menos 1 mais 2.200 elevado a menos 1 mais 820 elevado a menos 1. Opa. Igual a menos 1 igual. 373,96 ohms. Isso. Yeah. 370. Opa, errei. Errei a colocação aqui. 373,96. Opa, 96 ohms. Gente, quem não conseguiu chegar no resultado? Lucas, conseguiu? Eu, professora. Conseguiu? Consegui também. Rafa conseguiu. O Luiz Antônio, tranquilo? Tranquilo, professora. Então, professor, eu tô no serviço, daí vou fazer isso só em casa só. Ah, tranquilo. Dona Van conseguiu, Dona Van? Acabou, velho. Consegui. Beleza. Eu pedi para você... Professora, o meu deu diferente. Quem deu diferente? Então, ó. Beleza, não tem problema. Só vamos ver quanto que deu? Putz, apaguei agora. Eu acho que Ah, deu 2, alguma coisa. então, vamos fazer junto lá. Coloca na tua calculadora. Qual jeito que você está fazendo? Com elevado a menos 1 ou com a continha? Elevado Com elevado a a menos 1? Aham. Tá. Gente, só me ajudem a lembrar dos valores lá. Qual que era? Era 1.000? Então, era para colocar Era 1.000, 1.200 e 820. 1.000 Não, era elevado 1.000. a menos 1, mais 2.200. 2.200 e 2.200 820. a menos 1, mais 820 a menos 1. Tenta fazer de novo lá. Tudo isso daqui, fecha o parêntese e eleva a menos 1. Eu acho que você esqueceu de colocar o 2K, de repente, eles colocou um valor menor, pode ser. Não pode esquecer dele colocar os valores certinhos. Né? 373,96 ohms. Agora deu certo. Certo? Então, beleza. Uhum. Então, gente, não pode... Oi, pode falar. Para todos esses cálculos que a gente fez até agora, essa cálculo aí daria certo, no caso. Essa o quê? Desculpa, eu não entendi. Para todos esses cálculos que a gente fez até agora, essa Sim. conta daria certo. Essa conta daria certo para todos eles. Uhum. Para todos eles, isso mesmo. Ó, vamos fazer, ó, digamos que você pegue lá 4 resistores, olha, 4 resistores de 100 ohms. Pode fazer lá 4 resistores de 100 ohms. Se você fazer lá, digamos que eu tenho 4 aqui, né? Vamos fazer o circuito certo aqui. 4 resistores e todos eles são iguais e todos eles são de 100 ohms. Se eu fizer lá 100 elevado a menos 1 mais 100 elevado a menos 1 Vai dar errado? mais... Não, vai dar certo, elevado a menos 1. Isso daqui resolve tudo. Se você esquecer das outras regras, essa daqui, ela resolve todos os meus problemas, menos os financeiros. Não, é que eu fiz do jeito normal e deu 25 daí. E isso, ó, você fazendo... Pode fazer lá.
Se você fizer 100 divididos por 4, vai dar 25. E se você colocar lá 100 elevado a menos 1 mais 100 elevado a menos 1, elevado a menos 1 mais 100 elevado a Também menos dá 1 25. mais 100 elevado a menos 1, vai dar tudo igual a 25, certo? Então, essa daqui eu posso usar para resistores iguais, posso usar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Você aprendendo essa maneira de resolver, você resolve todos os problemas. Pode falar. Fazendo nessa fórmula aí deu 25, né? Mas eu não poderia fazer assim também, ó. Pegar o 100 e dividir por 4, dá 25 também, pô. Isso mesmo. Qualquer uma das duas formas você pode usar. O que importa é que você saiba fazer. Essa de valor de um resistor divididos pelo número de resistores é tipo um macete. Só que às vezes a pessoa, depois de um tempinho, você esquece esses macetes. O cálculo é igual, né, professora? O cálculo dá mesmo. Isso mesmo. Você pode usar, na avaliação, pode usar qualquer um dos dois. Se você lembrar, vai facilitar a tua vida, né? Se você não lembrar, faz dessa forma, essa forma resolve tudo, tá bom? Então, isso que é importante. O que importa é que você tenha uma maneira, que você tenha uma maneira de achar o resultado. Então, gente, dúvida até aqui, tranquilo? Agora a gente Suave. Tá tranquilo. Resistores mistos. Associação mistas de resistores. Gente, vocês conseguem perceber que esses dois aqui, ó, lembra que eu falei para você do redesenho? Eu não lembro com quem eu estava conversando, mas eu lembro que eu estava conversando sobre redesenhar. Quem me perguntou dos cálculos. Ó, nesse circuito, você veja que eu tenho esses dois aqui, ó, que estão em paralelo, né? Vou colocar valor nele. Digamos que esse resistor aqui, ó, seja de 100 ohms, mais 100 ohms. Tá? E esse resistor aqui, ó, ele é um resistor de... Vamos pensar que ele é um resistor... Eu vou colocar um resistor aqui para tentar confundir vocês. Vou colocar ele como resistor de 50 ohms. O que seria você redesenhar o circuito? Mas isso daí eu já sei de cabeça, de tão fácil que é. Na avaliação não vou colocar tão miserável de fácil, tá? Primeiro, ó. Primeiro eu vou fazer essa associação em paralelo. Então, vai ficar 100 em paralelo com 100. Vou fazer o cálculo. 100 em paralelo com 100, a resistência equivalente vai ser igual a 100, que é o valor de um resistor, divididos pelo número de resistores iguais, divididos por 2. E vou descobrir que a resistência equivalente desses dois resistores de 100 vai ser igual a 50 ohms. Então, isso quer dizer o quê? Que eu posso substituir esses dois resistores por um resistor de 50 ohms. Agora, eu vou redesenhar o meu circuito. 50 ohms, e aqui ficou um outro resistor de 50 ohms. Agora, gente, eu consigo perceber que esses dois aqui agora eles ficaram em série? Ficaram em série. Então, a resistência equivalente vai ser igual a quê? Em série eu tenho que somar. Então, aqui vai ser 100 ohms. Então, a resistência equivalente de tudo isso daqui, ó, se eu pegar um multímetro e colocar aqui, ó, a resistência equivalente entre esses dois pontos aqui, vai ser só de 100 ohms. Gente, entenderam? Sim. Sim, senhor, de boa. De boa? De boa. Eu tô sem o WhatsApp aqui, porque às vezes tem as pessoas que ficam com um pouquinho de vergonha de falar aqui entre nós, e daí manda o WhatsApp, não tem problema, tá? Pode mandar, só que eu não consigo responder agora, que eu não acabo não vendo o WhatsApp. Daí a gente conversa pelo WhatsApp mesmo depois, tá? Que nem a Yasmin, que não tá aqui hoje, puxa vida. Não sei como é que ela vai fazer daí, mas aí a gente vê, tá bom? Até aqui, então, pode falar. Se fosse resultado diferente, daí teria que fazer aquela conta na calculadora lá, igual o paralelo? Teria que fazer igual o paralelo, isso mesmo. Entendi. Gente, vocês viram que aqui, ó, eu tenho resistores em paralelo, e o que vocês vão fazer?
depois, quando a gente terminar a aula, eu não vou fazer esses aqui com vocês, porque esse daqui já tem pronto e já tem o resultado. Então, vocês vão tentar fazer esses aqui. Se tiver dúvida, eu não sei como é que chegou nesse resultado, vocês vão me avisar. Agora, aqui, eu vou ficar passando exercício de cabeça para eu não usar esses aqui, porque esses aqui vocês vão usar para estudar, para vocês fazerem, para vocês tentarem fazer, tá bom? Então, ó, aqui eu tenho alguns resistores em paralelo também e misto, que vocês agora vão conseguir entender e vão refazer eles, tá bom? Nós aqui vamos fazer exercícios da minha cabecinha. E eu vou pedir para vocês desenvolverem esse exercício aqui, ó. Qual que é a resistência equivalente entre os pontos A, e B, e B, tá? Sendo que esse bonitão aqui, ó, ele é um resistor de 200 ohms. E esse cara aqui é um resistor de 100 ohms. E esse aqui vai ser de 100 ohms para facilitar a nossa vida? Não, vai ser um resistor de 500 ohms. E eu quero que vocês façam agora aqui comigo o resultado desse circuito misto. Resistência equivalente vai valer quanto? Agora é 10 e 18, 10 e 20 eu corrijo. Gente, como eu falo, eu tô desligando o microfone, mas eu tô aqui, tá? Pode perguntar. Meu Deus, 150. Meu também deu. Ah, vocês viram que fácil que é? E tem gente que fala que eletricidade é difícil, gente. Sério mesmo, isso daí é uma falta de consideração. Todo mundo chegou no resultado de 150? Sim. Oh, não precisou nem de 2 minutos, gente. Assim vocês me quebram as pernas. Eu nem terminei. E, ó, eu vou esperar mais um pouquinho, então. Mas tá certinho, tá? Quem já fez. Gente, não esqueçam de fazer um pouco de atividade física, tá? Senão vai ficar todo mundo com muita dificuldade depois da quarentena. Todo mundo vai morrer subindo aquela escada do curso lá. É verdade? É verdade. Teve um parente meu que veio de Blumenau e a gente levou eles... Eu não vou no shopping, no Parque Barigui nunca, na verdade, né? Mas eu fui lá levar eles porque eles queriam conhecer. Deram uma volta até aquele lugar onde tem um barzinho, alguma coisa lá. Falaram que no outro dia não ia aguentar de dor nas pernas porque tinham caminhado demais. Me deu vontade de surrar eles. Falei, meu Deus do céu. Que absurdo. Terminaram? Vamos lá? Gente, então, ó. O resultado que os guris falaram tá correto, tá? O que você tinha que fazer? Primeiro, ó, esses dois bonitões aqui, ó, esses dois resistores aqui, ó, eles estão em série. Então, você soma... Ah, esqueci essa parte, droga. Os dois. 100 com 500 vai dar um resistor de quanto, ó? 100 mais 500, eu vou substituir ele por um resistor de 600, certo? Agora não ficou 600 em paralelo com 200? Isso mesmo. Então, 600 em paralelo com 200, eu posso falar que... Eu vou pegar outra cor aqui. Posso falar que a resistência equivalente vai ser igual a 200 a menos 1 mais 600 a menos 1, tudo a menos 1. Eu vou fazer desse jeito. Vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor. Posso fazer 600 vezes 200 divididos por 600 mais 200? Pode. Dá o mesmo resultado, que vai ser quanto? 150. 150 ohms. Povo, dúvida? O meu tinha dado errado porque eu acabei não percebendo que era em série, daí o 100 com 500, daí acabou dando errado. Normal, Thiago, né? Não, fique sossegado, Thiago, porque o circuito Não, misto... não, professora. Ah,
Não é o Thiago? Não, eu não. É a Dona Van? Não. Não, também. Cara, então o meu computador tá ficando muito louco. Eu não consigo enxergar quem tá falando Tá bem comigo. louco mesmo. Tá biruta. Acompanhando a dona, coitado. Então, beleza. Certo, senhores. Circuito misto vai ser o mais trabalhoso. Circuito em série é moleza. Paralelo, moleza. O circuito misto, ele vai dar um pouquinho de dificuldade. Mas vocês entendendo bem como é que funciona a associação deles, depois sabe qual que vai... Pode falar. O anterior, o que nós fizemos agora anterior aqui, era misto também, não era? Era misto? Uhum. Porque lá pegamos 100, dividimos por 2 e aqui pegou e somou. Ah, porque, ó, eu vou fazer os dois aqui. Porque era igual, não era? É igual. Ó, não, pensa aqui, ó. Aquele lá eu tinha assim, ó. Eu tinha um circuito misto. O circuito misto, ele pode ter vários formatos, tá? E daí eu tinha isso aqui, né? Isso. Então, perfeita a sua pergunta, filho. Ó, aqui eu tinha 100 ohms e aqui eu tinha 100 ohms. E aqui eu tinha 50. Isso. Aí, nesse exercício, já ele é um pouco diferente. Puxa vida, se eu fizer errado, vocês me avisem que eu já esqueci dos resultados. Aqui, eu tinha um resistor de 100 ohms e esse aqui era de 500 ohms. Esse aqui é um resistor de 200, né? Isso. 200 ohms. Isso, ó. Então, veja bem, ó. Esse daqui, ó, que a gente fez anterior, ele era misto. Só que daí você tem que fazer a análise dele, ó. Primeiro, você consegue fazer a soma desses 50 com esse pessoal aqui que tá em paralelo? Não. Então, nesse primeiro aqui, ó, primeira coisa que você vai ter que resolver é uma parte que é em paralelo, ó. Paralelo. Paralelo. Certo? Eles estão um do ladinho do outro. E como eles estão um do ladinho do outro, aí para você achar a resistência equivalente de resistores em paralelo, como esses resistores são iguais, o valor da resistência equivalente vai ser igual ao valor de um resistor divididos pelo número de resistores iguais. Por isso que esses dois aqui, ó, eu peguei e substituí os dois por um resistor de 50 ohms. Agora, esse outro circuito aqui, ó, esse outro circuito, ele tem o quê? Primeiro eu tenho que resolver uma parte que está em série. Ó, essa parte aqui, ó, eu não consigo trabalhar com paralelo, porque primeiro eu tenho que resolver essa série aqui. Então, o que que eu fiz, ó? Somei os dois e o resultado dos dois me deu um resistor de 600 ohms. E daí, ó, ficou 600 em paralelo com 200, certo? Então, quando você for trabalhar com circuito misto, e essa que é o nosso problema, quando você for trabalhar com circuitinho misto, você tem que fazer a análise do circuito. Você tem que ir analisando pedacinho por pedacinho, tá bom? Então, daí você vai fazer a análise do circuito antes de você trabalhar com eles. Entendi, o de cima estava em paralelo, o de baixo estava em série. Paralelo, e o de baixo estava em série. Tá? Em série, soma, agora entendi, lembrei tudo. Uhum, tranquilo, mas é isso mesmo. O circuito em paralelo e agora vai começar a ficar mais complexo. Vocês têm que começar a perguntar mais mesmo, senão vai ficar mais difícil para vocês. Então, gente, tem mais alguns exercícios aqui para vocês desenvolverem, ó. Tem aqui, só que eu gostaria que vocês fizessem. Tem resultado? Tem. Mas se vocês não praticarem, a gente não vai conseguir desenvolver, ó. Nem esse daqui, ó. Esse daqui vocês vão fazer depois. Ó, circuitinho paralelo. E depois ele tá em série. Então, todos esses aqui, vocês vão fazer esses exercícios aqui, até no caderno lá, e vai conferindo os resultados para ver se tá tudo certinho. Deixa eu só fazer um esquema aqui para vocês antes, ó. Que nem esse daqui, ó. Vamos fazer junto esse daqui? Só que eu não vou fazer com os resultados que tá ali, tá? Eu vou fazer um com um resultado um pouquinho diferente. Mas esse aqui já dá mais emoção.
Gente, eu acho que eu vou ver como é que tá o nosso andamento antes de entregar a folha para vocês, porque eu tô com um pouco de insegurança de entregar hoje. Tem bastante associação de resistores, eu acho que a gente vai ter que fazer mais exercícios antes de fazer a avaliação. O que vocês acham? Bom também, né, professor? Melhor, né? Eu também Melhor, tô né? achando. Sei lá, quer fazer mais uma aula amanhã daí? Eu vou fazer até segunda-feira a aula de revisão. Mas eu acho que eu vou fazer amanhã a aula, daí a gente conversa no final da aula, para ver se você... Amanhã a gente vai fazer só exercício, tá? Fazer um monte de exercício, e daí amanhã eu vou usar um pouquinho da aula também para falar sobre potência, para vocês relembrarem. Mas eu acho que é bom a gente usar mais amanhã, e daí amanhã eu vou entregar essa folha para vocês, que eu preciso primeiro que vocês façam um pouco, me tragam as dificuldades amanhã, para depois vocês começarem a trabalhar. Eu vou passar uma apostila para vocês hoje, tá bom? Com alguns exercíciozinhos lá de associação de resistores. Ó, acompanha comigo aqui, ó, esse outro exercício. Eu vou fazer ele de cabeça, mas tem um modelo igual lá no que vocês vão fazer. Então, vamos pegar essa atividade aqui, ó. Gente, se eu estiver muito falando, aqui vai ter pouco espaço, mas tudo bem, ó. Copia no teu caderno lá, fazendo um favor, tá? Porque eu não vou me lembrar de cabeça de tudo isso aqui. Esse exercício aqui, ele é mais chato. Estão preparados para esse? É melhor não? Estamos preparados? Bora, vamos. Então, vamos. Então, aqui, ó, eu vou colocar valores pequenos só para a gente entender o exercício, tá? 2 ohms, 3 ohms e 6 ohms. Aqui eu vou ter um resistor de 20 ohms. Aqui um de 6 ohms e aqui um de 10 ohms. Tá? Então, gente, vocês vão me acompanhando lá e vão me dizendo o resultado. Já falei que eu faço de cabeça, então eu não tenho resultado. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Transformar esses 3 resistores aqui que estão em série ou paralelo? Série. Eles estão em série, eu vou transformar eles num único resistor. Tranquilo? Então, eu vou transformar eles num único resistor de quantos? Somando tudo aí, né, professor? Isso, exatamente. Eu vou somar todos eles. Eu queria uma caneta mais forte. 11. Vai dar um resistor de 11 ohms. 11 ohms. Esse resistor de 11 ohms, ele vai ficar em paralelo com 20. Concordam comigo? Sim. Isso mesmo. Então, ó, esse resistor de 11 ohms, né? 11 ohms ficou em paralelo com o resistor de 20. Daí eu tenho que fazer, ó, resistência equivalente entre esses dois resistores vai ser o quê? Ai, esse meu computador. Resistência equivalente entre esses dois caras aqui vai ser o quê? 11 em paralelo com 20, então vai ficar lá. Resistência equivalente igual a 11 elevado a menos 1, mais 20 elevado a menos 1, e tudo isso daqui vai dar um resistor de quanto? 7,096, isso? 7,096. Isso quer dizer que eu posso substituir esses 2 resistores aqui. Ó, deixa eu apagar essa parte. Posso substituir esses 2 resistores aqui por um resistor de 7. Fala para mim, 7,096. 7,01 aqui resolveria o meu problema? Resolveria, tá? Posso arredondar desse jeito? Pode, porque daí 9 vai para 6, depois do 9 tem o 6, né? Daí você teria que colocar o 9 um número a mais. Então, aqui ficaria o mais correto você colocar 7,1. Então, daí, ó, o que você vai ter que fazer? Resistência equivalente vai ser a soma desses resistores. 6 com mais 7 com mais 10. 6 com mais 7 com mais 10 vai dar um resistor de quanto? 23,1. 23,1 ohms. Então, professora, nesse caso aí sempre começa somando os em série, né?
E isso, soma o que está em série. Geralmente você tem que, geralmente tem alguma parte em série. Em um ou outro tem uma parte em paralelo. Mas você vai Professora, analisando. Oi, pode falar. nesses 3 resistores que você apagou, estavam em série, certo? Sim. E esses 3 que sobraram aqui, eles não estão em série também? Estão em série também. Então, independente do lado que você começar, vai dar o mesmo resultado ou vai dar um resultado diferente? Não, sempre você vai começar por essa parte aqui. Muito Pelo lado relevante essa direito. pergunta. Isso. Ó, eu vou fazer 2 modelos para vocês fazerem aqui, ó. Esse daqui é um modelo... Opa, não com vermelho, essa cor horrível, né? Vamos fazer esses caras aqui, ó. Deixa eu só pegar uma caneta preta. Vou pegar esse daqui, que daí eu gosto de escrever em cima. Ó, vou pedir para você fazer esses aqui, tá? Ó. Isso. Aqui. Qual que é a resistência entre o ponto A e o ponto B, tá? A e B. Sendo que esse daqui é de 100 ohms, 120, 180. Todos resistores comerciais para vocês já irem lembrando, tá? Dá para entender, né? Pode falar. Tá bem baixinha a ligação. Ah, muito baixinho. Tá melhor agora? Tá. Aquele outro lá, ele fica em série só, tipo, o lado esquerdo ele só fica em série depois que você faz o da direita, não? E esse aqui? Não, o outro, o anterior. Aquele lá, ó, eu vou fazer um parecido com aquele lá aqui, ó. Então, tava assim, ó. Um resistor aqui, mais um resistor aqui, e mais um aqui, né? Ó, eles estão em série. Se o circuito acabasse nisso daqui, ó, ele já só fazia a série. Porém, ó, aqui eu vou colocar mais alguns resistores. Vou colocar aqui, ó, um resistor aqui e mais um resistor aqui. Certo? Ó, então você sempre vai começar, não sei se essa é a tua pergunta, você sempre vai começar por esse pedaço aqui, ó. Primeiro resolver essa série. Só que aqui, ó, para ficar um pouquinho mais complicado, eu vou aumentar um pouquinho o circuito. E vou colocar mais 2 resistores aqui, ó. Um resistor aqui e um resistor aqui. Acho que se vocês fizerem esse daqui, a gente já vai sentir mais segurança. Ó, só tentar colocar os valores deles aqui. Vamos colocar esse daqui, 100 ohms. Eu não vou colocar ohms ali, tá? Mas vocês sabem que eu preciso colocar a unidade de medida, que o meu espaço está muito pequeno. 200. 300. Esse aqui vai ser de 100. E esse aqui vai ser de 300. Esse aqui de 100. E esse de 120. Tá? Veja lá. Ó, primeiro tem que fazer o quê? A série. Só que você vai ter que ir redesenhando ele, ó. Faz a série, redesenha, vai ficar um resistor aqui, que vai ficar em paralelo com esse. Redesenhando, vai ficar um único resistor que vai ficar em série com esse. Redesenhando, vai ficar em paralelo com esse. E redesenhando, você vai ver que vai ficar uma série no final. Entre os 2 de 300 é um 100 ali, o de cima? Isso, esses 2 de 300 você não pode fazer direto por causa daquele 100 ali de cima. Não pode fazer, porque eles não estão puramente em paralelo, porque antes de chegar nesse outro 300, eu tenho esse resistor de 100. Então, você vai ter que começar por aqui, ó. Daqui, ó. Primeiro, fazendo essa parte aqui. Gente, copiem isso daqui, ó, 10h35. Eu vou dar 4 minutos para vocês tentarem fazer esses dois, tá? Esse daqui é bem rapidinho, ó. Primeiro faz o paralelo e depois o série. Esse daqui vai dar um pouco mais de trabalho. Agora é 10h36. Tentem fazer, eu vou desligar o microfone, mas eu tô aqui. Se precisar de ajuda, já pede ajuda agora. Tem que estar com o caderno hoje, amanhã e segunda-feira sem caderno é bem difícil. Menos que quem tá trabalhando não tem problema, tá, filho? Eu escutei que você estava trabalhando, não se incomode, daí você vê depois.
Ô, professora? Eu arranjei um papel, uma caneta aqui e tô resolvendo. Ah, beleza. Hein, professora, eu quero tirar uma dúvida Pode falar. sobre o cálculo que a gente tá fazendo anterior. Uhum. Então, a gente primeiro resolveu o que tava... que não tava em paralelo, né? Tipo, começou lá do lado direito. Daí deu 7,09... Deu 11, na verdade, né? Certo. Daí a gente ia calcular com o 20 que tá em paralelo. Mas eu não posso somar o do outro lado que também tá em série? Direto? Puxa vida, você tem um PDF no teu computador? Tenho. Você consegue você sabe como é que faz para desenhar do jeito que eu tô fazendo no PDF? Não. Então, ó, sabe como é que eu faço aqui, ó? Eu pego o PDF, eu tenho um PDF que eu salvei, que ele é vazio, né? Que ele é só uma folha limpa. E eu coloquei ele, é com ele que eu faço todas as atividades de vocês. Você consegue, então, mandar uma foto para mim no WhatsApp, para eu entender o que você está falando? Tá, beleza. Manda que dei o desenho aqui para vocês. Tô esperando, tá? Beleza. Tá ótimo, querido. Esse que me mandou o circuito, tá? Tá certinho. Circuitinho misto seu. Que caprichadinho, tá ótimo. Será pra fazer os dois? Uhum, os dois. Assim mesmo. Eu não... Ah, isso mesmo. Luiz. Uhum, tá ótimo, Luiz. Perfeito. Ai, minha princesa. Tudo bem. Senhorita, gostaria do celular? Tá bom. Diga, princesa. Tentei resolver aqui o lado esquerdo ali, o primeiro deu 99,11 e do lado direito no que eu tentei fazer deu 356,36. Ó, você fez 120 em paralelo com 180 e depois vai dar mais 100, né? Quanto que deu o teu resultado? Fala para mim de novo. Deu 99,11. Mas você somou com 100? Professora? Oi, pode falar. Na verdade, eu somei o 100 e o 120. Depois fiz paralelo com 180. Professor? Não pode, ó. Primeiro paralelo. O meu deu 75 nesse. Não, ó. Primeiro você tem que fazer o paralelo. Professora, o meu deu 172. Isso mesmo. Ô, professora? Isso mesmo. Pode falar. Esse circuito maior ali, o meu deu 356. O meu deu 38,96, professora. Do maior? O maior deu 38,96. Ah, tá bom. A gente tá com bastante confusão. Pera aí, vamos fazer juntos esses dois aqui? Tem mais gente com criança pequena aí? Eu tô com uma criança linda, maravilhosa no meu colo. Hein, professora, eu te mandei o WhatsApp lá. Já estamos vendo aqui. Senhorita, faz a gentileza de trazer a garrafa térmica branca, por favor. Tô com dor de garganta, daí tá ruim de tomar isso aqui. Leva lá, cuidado pra não quebrar. Gente, ó, aqui, ó, 120 você tem que fazer em paralelo com o 180, tá? Vocês copiaram esse parte aqui, eu posso apagar ela para poder... eu vou apagar esse aqui e depois vocês vão me passar os valores para eu fazer com vocês, tá? Copiaram, né? Posso apagar? Eu não tenho ele. Ou tiro uma foto lá, quer dizer, agora já era. Ó, gente, tem que respirar fundo e fazer redesenhar. Redesenhar. Muito obrigada, senhorita. Se vocês não redesenharem, gente, vocês não vão conseguir entender direitinho o esquema que precisa fazer, ó. Primeiro, você tem que fazer o 120 em paralelo com 180. Então, ó, aqui, ó, você não pode somar esses dois caras aqui, ó. Por quê? Porque tem um nó aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer é
o paralelo entre esses dois, certo? Então, vamos redesenhar o cara aqui, ó. Vou fazer o paralelo entre os dois. Então, ó, repito, não pode esquecer, ó, coloco de novo o resistor de 100. E esses dois aqui, ó, eu faço lá o paralelo. Resistência equivalente desses dois vai ser igual a 120 elevado a menos 1. 120, parece 420, né? Já arrumo. 120. Opa. Dá 72, professora. Isso. 120 elevado a menos 1, mais 180 elevado a menos 1, né? Tudo isso elevado a menos 1. Você fez lá. Quanto? Você fala para mim de novo quanto que deu, querido? Dá 72, professora. Isso, deu um resistor aqui, ó, de 78 ohms. 72, certo? professora. 72. 72. Eita, essa régua abençoada. 72 ohms. E tinha um resistor de 100 ohms agora. Gente, agora a corrente tem um único caminho? Sim. Agora eles estão em série? Sim. Agora, como eles estão em série, eu posso fazer a soma. E vai dar 172 ohms. Gente, entenderam? Fecha aqui para mim. Coloca lá no X. Entenderam, gente? Sim. Sim, sim. Gente, todo mundo, isso aqui é bem importante. A gente não pode ficar com dúvida nesses mais tranquilos, senão fica mais complicado na sequência. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, aí o outro era bem tranquilo também. Vamos tentar juntos. Gente, só que eu vou pedir que vocês me ajudem daí, tá? Que eu já não lembro mais os valores. Era um resistor 100. aqui. Eu vou fazer o desenho, daí vocês vão me falando os valores. Opa, vocês vão me falando os valores, tá? Ó. Isso aqui, acho que eu vou fazer ele com uma cor mais leve, que daí eu consigo escrever em cima. Vou fazer dessa cor aqui, ó. Vou fazer de cinza. Então, tinha um resistor aqui, aqui e aqui. E mais um resistor aqui. E um resistor que eu lembro que era de 300 aqui. E um outro e mais dois aqui, né? Isso. Isso? Então, aqui eu tinha... Mais um ali embaixo. Aqui também tinha? Isso. Não tinha um de cima, professor. Ah, tá, entendi. 300. Aqui não tinha? E aí tinha embaixo. E tinha aqui. Aqui tinha. Uhum. Certo? Certo. Então, tá. Aqui, vamos falar os valores para mim. Aqui era 300, aqui era? 200. Esse aqui? 200. Aqui? 100. 100. Esse? Esse? 120. 120. Não, esse aí era 100. Esse é 100. Esse é 100. 100? Aham. 100. Esse aqui? 300. 300. Esse aqui? Era 100 também. 100. E o de baixo? 120. Era 120. 120. Gente, então, ó, esse daqui já é um pouco diferente, ó. O que que a gente tem aqui? Primeiro, ó, esses dois aqui, eles estão em série, veja lá, ó. Esses dois aqui estão em série. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar ele num único resistor. Então, 100 em série com 200 vai dar um resistor de quanto? Um resistor de 300. 300. Gente, agora eu consigo perceber que, ó, entre esses dois resistores de 300 não tem nada, só tem um resistor de 300. Concordam comigo? Sim. Então, se não tem nenhum resistor ali, ó, em série com eles estão sozinhos, isso quer dizer que eles estão puramente em paralelo. Se os dois resistores são iguais e eles estão puramente em paralelo, que nem esse caso aqui, ó, então a resistência equivalente vai ser o quê? O valor de um resistor
divididos pelo número de resistores iguais. Então, ficou lá 300 divididos por 2, que deu um resistor de 150 ohms. Tudo bem? Certo. Então, perfeito, isso mesmo. Substituo esses dois resistores por um único resistor aqui, ó, de 150 ohms. Gente, aonde eu tô apagando é para você estar redesenhando no teu circuito, tá? Aonde você está apagando é para você estar redesenhando no teu circuito. Eu já vou passar um exercício e já vejo teu áudio ali, tá? Teu vídeo. Então, aqui, ó, esses dois resistores aqui, ó, eles ficaram em série, não ficaram? Ó, eu tenho aqui, ó, esse e nada mais do que o outro resistor. Então, ó, como os dois estão puramente em série, eu posso fazer a soma deles. Somando os dois, vai dar um resistor de quanto? Vai dar um resistor de... Era 100 com mais 150. Isso. 250 ohms. E aqui, ó, ficou 300 em paralelo com 250. Aí, vou achar o resistor equivalente dos dois. 136,36. Isso, então a resistência equivalente, faço lá 300 a menos 1, mais 250 a menos 1, tudo a menos 1. E esses dois resistores, opa, assim ficou meio feio, né? Esses dois resistores aqui, ó, se transformaram num único resistor de quanto? 136,36. 136. Eu pus 136,4. Pela regra do arredondamento. Aham. 136,4. Pode ser, não tem problema. Você falou 136,36? Pode ser também? Pode, dependendo da quantidade de casas depois da vírgula que você colocou, mas tá tudo certo, tá? 136,4 estaria certo pela regra do arredondamento, né? Depois do 3 veio o 6, não tem problema. Agora, eu consigo perceber que eles estão em série? Ó. Sim. Estão em série. Então, tudo. Só somar tudo. Ficou lá 100 mais 120 mais 136. Quanto que deu o resultado final? 356,36. 356,36 ohms. Foi de boa fazer isso aí. De boa? Foi. Você viu? Agora a gente tem que treinar. Gente, tanto que nesse slide de hoje, e eu vou passar uma apostilinha para vocês, aquele negócio, apostilinha eu vou passar sempre, porque eu acho que essa sequência de apostila que eu usava na mecatrônica, tá escrito eletrônica lá, professora. Não tem problema, tá? É um conteúdo, tem um pouquinho a mais do que o que vocês usam, mas de repente fica para reforço. Mas essa apostilinha que eu vou passar hoje, ela tem algumas informações relevantes para a aula de hoje e para a aula quando a gente tiver matéria nova lá na outra semana, tá? Então, que a gente vai começar, que hoje a gente está fazendo circuito série, paralelo e misto, e vocês precisam tirar dúvidas aqui. Então, ó, encerrando a aula, vocês têm que pegar esse slide e refazer esses exercícios que estão aí, propostos para vocês. Tem bastante exercício proposto. Vamos tentar fazer, se tiver dúvida, fotografa e manda para mim. Tranquilo? Beleza. Aí, amanhã, eu não tô com muita segurança, eu não vou passar o trabalho hoje, porque eu achei que a gente tá com bastante insegurança. Então, eu mesmo tô insegura ainda de passar uma atividade avaliativa com relação a resistores, porque a gente trabalhou muito pouco com isso. Então, amanhã a gente vai fazer o tempo inteiro. Pode falar. A professora vai judiar de nós, então. Não vou judiar, mas amanhã eu vou fazer um monte de exercício. E a gente vai fazer nesse esquema, como se a gente estivesse em sala de aula. Eu vou passar exercício e vou querer o resultado meio que na hora, pra gente já tirando dúvida. E desses exercícios, se vocês tiverem dúvida, já conversa comigo, já manda um WhatsApp com a foto. Tá bom? Eu só vou... Pode falar. Então, na prova, a gente vai ter que redesenhar tudo. Resolve, redesenha, resolve, redesenha.
resolve de redesenho. Acho que eu No comentei caso, com vai vocês. simplificando, né, professora? Oi? Vai simplificando. Vai simplificando. Se você redesenhar agora, até você entender, né? Você vai ver, depois que você entender direitinho, você vai pegar e vai colocar tudo na calculadora e vai chegar no resultado final direto. Mas enquanto a gente não tiver essa desenvoltura, redesenha para você não se confundir. Senão que ela fala, é muito fácil, vou fazer direto, você acaba errando uma coisinha bem simples e o resultado final dá um resultado nada a ver. Se você for redesenhando, O problema é que é muito fácil errar na calculadora. É melhor fazer aos poucos, né? Melhor fazer aos poucos. Gente, para hoje, então, eu vou pedir para vocês redesenharem refazerem os exercícios que tem lá. Tem vários exercícios, tem exercícios com resposta, como vocês viram, porque eu preciso que vocês cheguem na resposta, lá confiram. Se não conseguir, amanhã a gente recorrige. Os que vocês não conseguirem entender amanhã, a gente corrige. Eu vou pedir para vocês me dar um minutinho só para eu ver o vídeo aqui de um dos meus alunos, para eu ver se eu entendi a pergunta dele. Só um pouquinho, tá? Tipo assim, a gente fez o em série e deu 11. Aqui, esse em série. Daí, em vez de eu fazer o paralelo 20, por que eu não simplesmente pego e somo esse em série aqui? Ah, tá. Isso que você me perguntou, nunca pode fazer isso, tá? Uma coisa bem importante, deixa eu só responder, porque a pergunta dele foi uma pergunta que não sei porque só foi ele que me perguntou. Deveria ser mais gente, porque isso aqui bastante gente erra. Ó, fecha aqui e aqui, ó. Qual que foi o questionamento? E um questionamento muito válido. Eu tô gritando no teu ouvido, meu amor, você não tá ligando aqui? Não tá muito ruim assim com a mamãe? Ó, digamos que eu tenho isso daqui, ó. Ó, eu posso fazer essa série aqui, ó, fazer essa soma, essa série aqui, ó, porque esse daqui, ele ficou em série, alguma coisa assim? Não, por isso que eu sempre preciso redesenhar. Quando eu tenho isso tudo aqui, ó, isso daqui é que a gente vai ver mais na sequência, a gente chama de nó, certo? Sempre que tem um nó, o que é um nó? Um nó é um caminho alternativo para a passagem da corrente, ó. Num circuitinho em série, eu vou ter sempre um único caminho para a passagem da corrente. A partir do momento que eu tenho um nó, que é um ponto assim, quer dizer que essa corrente ela tem mais de um caminho. Ó, ela já não fica mais em série. Então, ó, isso aqui é série, um único caminho para a passagem da corrente. A partir do nó, isso aqui é paralelo. Então, esses exercícios que eu passo assim para vocês, eles precisam ser feitos em cascata. É o modelo cascata mesmo. Nossa, professora, é cascata o nome? É cascata. Eu gosto desses exercícios aqui. Tem um livro do Bolestado que o professor Ubirajara, lá do Cefet, mandava a gente fazer em 1900 e bolinha. Era em 1900 ainda, já faz quase 20 anos. Uhum. Então, aqui, ó. O que você vai fazer, ó? Primeiro paralelo, fazer uma cascata. Começa aqui, nunca pode juntar essa malha aqui com a malha da frente. Que nem esse exercício aqui, ó, mais para frente, né? Quando a gente trabalhar com análise de circuito, a gente vai ver que ele tem 3 malhas distintas. E eu não quero assustá-los, senhores, mas a cena dos próximos capítulos vão ser identificar qual que é o valor da tensão em cada um desses resistores, qual que é o valor da corrente nesses resistores e qual que é o valor da potência nos resistores. Então, um assunto agora vai puxar o outro assunto. Então, a gente vai ter que não deixar dúvida. Então, hoje vocês vão fazer o PDF, né? Vão fazer os exercícios. Se tiver dúvida, tem a apostila. Se não tiver dúvida, tem eu, né? Para responder. E amanhã a gente vai fazer só exercício e mais uma hora, lá, uma meia horinha de potência para eu relembrar vocês que eu não consegui relembrar de potência ainda. Tá bom? Fechou. Tranquilo, senhores? Então, beleza. Fechou, eu tenho mais uma dúvida aqui. Pode falar. No paralelo, a tensão é sempre a mesma, né? Nos consumidores. Isso. E no misto, como é que funciona? No misto, a parte que é paralela, a tensão fica igual. Na parte que é em série, daí depende do valor da resistência. Deixa eu fazer um desenho aqui para você. Ó, um circuitinho em paralelo ficaria assim, né? Ó. Isso daqui seria um circuitinho misto. Então, nessa parte aqui, ó,
esses dois aqui, digamos que, ó, eu vou adiantar um pouquinho o assunto, mas depois a gente vai ver isso com bastante cuidado. Se eu precisar de mais aula, eu já converso com o professor Abelardo lá, acho que não vai ter problema. Mas digamos que aqui eu tenha 2 volts. 12 volts, que 2 volts é muito pouquinho. Aqui, ó, nesse circuito, nesse resistor, eu vou ter uma pequena queda de tensão. Digamos que nesse resistor aqui, ó, ficou uma queda de tensão de 3 volts. Então, nesse aqui, ó, se eu tinha 12 e perdeu 3, aqui eu vou ter 9 volts. Então, como esses dois estão em paralelo, os dois vão estar recebendo 9 volts. Só que, ó, veja, esse aqui estava em série e já recebeu uma tensão de 3 volts só. Deu uma queda de tensão de 3 volts. Tranquilo? Mas fica 3 volts ali e depois depois só passa os 9. Isso, mas isso daí são cenas dos próximos capítulos. Pare de ficar assustando meus alunos, tá bom? Tá bom. Tranquilo, senhores? Eu vou encerrar a regravação porque deu mais de 2 horas. Gente, colocar vídeo no YouTube de mais de 2 horas é bem demorado. Eu tenho que baixar no meu computador e para conseguir passar para vocês. Deixa eu só parar aqui. Se vocês tiverem mais algum questionamento, pode falar. Parar a gravação.